Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje gostaria de discutir com você um pouco a respeito de epidemiologia descritiva. Vamos lá? O objetivo deste vídeo é dialogar com você um pouco a respeito de epidemiologia descritiva. Antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like e se você quiser continuar tendo acesso a outros vídeos a respeito de epidemiologia, se inscreva no canal. Assim você será notificado toda vez que sair um vídeo novo. Combinado? Bem, se esta é a primeira vez que você escuta o termo epidemiologia descritiva, então eu recomendo fortemente que você assista ao vídeo que vai aparecer no card em algum lugar desta tela neste momento e só depois volte aqui. Caso esse termo seja de seu conhecimento, então continue por aqui. A fim de rememorar aquilo que foi visto na aula passada, epidemiologia descritiva é o ramo da epidemiologia que tende a relacionar os casos novos ou os casos existentes de uma determinada doença ou de uma determinada condição relacionada à saúde com características populacionais, como sexo, idade, escolaridade, renda, entre outras. Em outras palavras, a epidemiologia descritiva procura relacionar a evolução, o prognóstico de uma doença com variáveis que são específicas de uma determinada população. Deste modo, o que ela objetiva é detalhar todos os estados de saúde e as alterações desses estados de saúde, tomando como base características da população que está sendo analisada. Neste vídeo, eu quero trabalhar dois elementos que são inerentes à epidemiologia descritiva. O primeiro é a transição demográfica. Transição demográfica é um conceito que descreve a dinâmica do crescimento populacional decorrente dos avanços da medicina, urbanização, desenvolvimento de novas tecnologias, taxas de natalidade e outros fatores. Em outras palavras, transição demográfica é o conceito que busca estudar a evolução do crescimento populacional em virtude dos avanços que aquela mesma população encontra, dos avanços na área de medicina, dos avanços tecnológicos, dos avanços em termos de saneamento básico, urbanização, dentre outros fatores. Anteriormente, a transição demográfica era atribuída somente a mudanças tecnológicas e à industrialização. Mas, atualmente, ela está diretamente relacionada às melhorias educacionais e de condição da mulher na sociedade. E, em particular, da mulher, porque um fenômeno que está sendo observado no mundo é que a população mundial é formada, em sua maioria, por mulheres. E por isso que a condição da mulher na sociedade tem papel relevante na transição demográfica. Ela envolve mudanças na estrutura etária da sociedade, ou seja, a transição demográfica tem um impacto na mudança da pirâmide etária, e o que nós podemos observar até o momento é que, com os avanços tecnológicos, com os avanços médicos, com os avanços das cidades, nós temos uma população mais idosa. Vemos também a maioria de mulheres na população como um todo, conforme eu já citei anteriormente, e isso também tem um impacto na longevidade da vida. E tudo isso, como eu disse, atualmente está atrelado ao aumento da urbanização e da escolarização. Portanto, todas essas mudanças no comportamento populacional, na dinâmica populacional, elas estão relacionadas atualmente à educação e as condições de urbanização e saneamento das cidades. E só para recapitular, essas condições impactam na pirâmide etária da sociedade, uma vez que nós verificamos que há mais mulheres do que homens atualmente, e além disso, nós temos uma população mais idosa, porque a expectativa de vida da população tem aumentado. Então, um primeiro gráfico para que nós possamos enxergar esse fenômeno.
Perceba que até antes da peste negra, você tinha uma quantidade muito baixa de habitantes no planeta comparada à quantidade que você tem hoje. Esse aumento populacional, essa explosão populacional, só se intensificou após o final da Idade Média. E aí, como este gráfico indica, por volta de 2100, nós teremos pouco menos de 11 bilhões de habitantes no planeta. Atualmente nós temos um pouco mais de 7 bilhões, mas a explosão populacional ela só se dá na realidade nos últimos 3 séculos. E isso se deve fundamentalmente porque é nesse período que nós vemos os principais avanços tecnológicos, os principais avanços científicos. Eles ocorrem nos últimos 3 séculos. E isso tem um impacto considerável nessa explosão populacional. Além disso, eu gostaria de observar com vocês 3 padrões da população do ponto de vista de estrutura etária. O primeiro padrão é esse do Quênia, que a gente chama de crescimento rápido, e se você observar o formato dessa estrutura etária se assemelha muito a uma pirâmide. E por que nós chamamos de crescimento rápido? Porque, veja, você tem um número maior de pessoas com idade mais jovem, que é a base da pirâmide, e, portanto, essas pessoas estariam em condições de reproduzir e aumentar a população. Num segundo momento, você tem aquilo que eu chamo de crescimento lento, que é o que acontece nos Estados Unidos, e aí você perceba que a distribuição etária ela deixa de se assemelhar a uma pirâmide e fica mais próxima daquilo que nós chamamos de barril. E no caso da Dinamarca, nós temos então a distribuição de barril, que é quando a gente tem crescimento nulo. Então perceba que a diferença entre um crescimento rápido populacional e um crescimento nulo está exatamente na base da população. Quanto mais pessoas jovens uma população tem, mais rápida ela tende a crescer. E quando a distribuição etária fica mais equilibrada, você pode perceber que esse crescimento fica ou lento ou nulo. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é exatamente nesse padrão que nós chamamos de pirâmide e de barril. Então, a pirâmide, a base, ela tem um volume, uma quantidade muito maior que o seu topo. E no caso de barril, você pode perceber que as classes etárias, que as classes analisadas têm praticamente a mesma quantidade de pessoas. No caso do Brasil, o que a gente observa é uma queda da mortalidade adulta e infantil a partir de 1940. E isso se deve muito à entrada da vacinação em massa nesta época. Antes da década de 40, as vacinas não costumavam ser adotadas. Inclusive, é bom lembrar, mas eu vou repetir isso logo adiante, que antes da década de 40, você não tinha nem a massificação de antibióticos. O primeiro antibiótico no mundo só foi descoberto em 1928. Além disso, uma coisa que pode ser percebida é que há o decréscimo da fertilidade a partir da década de 60, e isso é observado na média de filhos por família. Na década de 40, cada família tinha, em média, 6 filhos, e nos anos 2000, cada família tem, em média, 2 filhos, usando números inteiros aproximados. Então perceba, isso é um fenômeno comum, porque veja, nós dizíamos que antigamente as famílias eram bastante numerosas e nós percebemos essa diminuição no tamanho das famílias à medida que os anos foram passando. Em particular, um outro dado que alerta para essa mudança demográfica é que em 1981 havia 6 idosos para 12 crianças e em 2004, segundo os dados do IBGE, você tem 6 idosos para cada 5 crianças. Então, no Brasil, a pirâmide etária está começando a se aproximar daquele formato de barril. Nos países desenvolvidos, observa-se também que há um controle muito maior das doenças infecciosas e nos países em desenvolvimento esse controle existe, mas ele não é tão impactante assim.
Um exemplo disso é que, se você observar a quantidade de indivíduos idosos em países desenvolvidos, é percebido que passou de 10,5% em 1995 para 16,5% 10 anos depois. Já nos países em desenvolvimento, esta alteração é um pouco mais baixa, passou de 3,8% em 1995 para 7,5% em 2005. E aí uma coisa que nós devemos perceber é que, mesmo em 2005, a quantidade de pessoas idosas em países em desenvolvimento é inferior àquela que você já tinha em países desenvolvidos 10 anos antes. E a quantidade de pessoas idosas está vinculada ao controle de doenças infecciosas. Como os países desenvolvidos têm um controle muito mais acurado, muito mais eficiente das doenças infecciosas, a população idosa é maior. Então, um sinal de que as políticas públicas para a saúde funcionam está na quantidade de pessoas idosas que você tem, porque isso indica uma maior expectativa de vida. Em particular, no Brasil, nós podemos perceber que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado consideravelmente. No início do século XX, chegava a pouco menos de 34 anos e, em 2007, foi aferida em 72 anos e meio. E aí você perceba que década a década, a partir de 1950, você tem saltos consideráveis na expectativa de vida. E tudo isso se deve à amplificação da vacinação, à amplificação dos tratamentos clínicos, a um maior acesso aos sistemas de saúde para a população, e também se deve aos avanços tecnológicos que foram surgindo principalmente no Brasil. Além disso, uma coisa que pode ser observada com relação à população brasileira, considerando os dados do IBGE de 2010, é que a população brasileira ela se tornou mais velha, ela é mais idosa, ela é formada em sua maioria por mulheres, então tem mais mulheres do que homens, ela é mais urbana, então você tem esse movimento migratório das zonas rurais para a cidade, ela é mais alfabetizada e ela é mais tecnológica no sentido de que ela possui mais acesso às tecnologias de informação e de comunicação. E isso tudo tem um impacto na prevenção de doenças. Isso tudo tem um impacto na análise de quadros epidemiológicos. Para observarmos isso de maneira mais próxima, eu estou apresentando aqui a pirâmide etária brasileira utilizando os dados do IBGE de 2010. E aí perceba, a estrutura etária brasileira ela se aproxima muito mais agora de um peão, se eu for pensar na forma, do que de uma pirâmide propriamente dita. Porque você pode observar que a base ela está um pouco menor, justamente porque há essa queda de fertilidade da população. E você também pode observar que a partir dos 65 anos, a quantidade de pessoas que estão acima dessa idade, ou seja, a população idosa, ela também aumentou, chegando neste caso a pouco menos de 4% da população como um todo. Mas este é um movimento que tem sido observado ao longo dos anos e espera-se que nos próximos anos a estrutura etária brasileira assuma também o formato de barril. Isso é o esperado e está relacionado ao desenvolvimento do país. Um outro gráfico interessante que eu gostaria de trazer para vocês é a população feminina, novamente utilizando dados do IBGE de 2010, que foram aferidas em 2008. Essas informações foram aferidas em 2008. E aí o que eu quero mostrar para vocês é a razão de sexo. O que significa a razão de sexo? É a quantidade de homens para cada grupo de 100 mulheres. Então, veja, no Brasil, o que foi aferido é que para cada 100 mulheres, você tem 95 homens. O número 94,8, você aproximando dá 95. Então, para cada 100 mulheres, você tem 95 homens. E esse fenômeno é observado nas principais regiões metropolitanas. Perceba que em Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza, Recife, Salvador. E no Rio, esse fato foi observado.
Veja em que momento eu sei que há mais homens do que mulheres numa população. Isso acontece quando a razão de sexo fica acima de 100. Quando a razão de sexo é inferior a 100, significa que você tem mais mulheres do que homens. Então, para frisar e deixar bem claro este conceito, razão de sexo é a quantidade de homens que eu tenho para cada grupo de 100 mulheres. Ou, em outras palavras, para cada 100 mulheres, quantos homens eu tenho. O principal objetivo desta grandeza é analisar variações geográficas e temporais na distribuição da população por sexo. Num segundo momento, subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, segurança e emprego. Porque, veja, eu preciso saber se eu tenho mais mulheres ou mais homens e o quão dispare é essa proporção para saber se eu tenho que me preocupar com problemas que afetam muito mais as mulheres do que os homens. Isso é fundamental quando eu estou pensando no planejamento de políticas públicas. Isso é necessário. Além disso, a razão de sexo busca auxiliar na compreensão de fenômenos sociais relacionados a essa distribuição, ou seja, tentar entender se as mulheres estão ocupando mais postos de trabalho, por exemplo, embora elas sejam a maioria ou não, e por que isso está acontecendo. E por fim, a razão de sexo me permite identificar necessidades de estudo sobre os fatores condicionantes das variações encontradas. Em outras palavras, a razão de sexo me permite identificar se eu preciso fazer estudos para compreender o porquê disso estar ocorrendo. Veja, se eu tenho uma razão de sexo muito baixa, isso significa que naquela localidade tem muito mais mulher do que homem. Então, isso me indica a necessidade de compreender o porquê isso está acontecendo. Isso pode estar associado, por exemplo, a um fator migratório. A razão de sexo de uma determinada população é calculada da seguinte maneira: eu pego a quantidade de homens daquela população, divido pela quantidade de mulheres e o resultado eu multiplico por 100. E uma coisa que a razão de sexo me traz é que nós podemos observar o aumento gradativo de número de mulheres em todas as regiões do país. Um outro gráfico que eu gostaria de apresentar para vocês e que é importante quando nós estamos fazendo estudos epidemiológicos é a expectativa de vida. E perceba que você tem uma variação significativa de expectativa de vida considerando estados que estão na região sul e estados que estão na região nordeste e norte. E isso está muito atrelado às condições de saúde e à desigualdade social que ainda impera no país. Aquela região que está mais bem servida dos serviços de saúde e que é mais desenvolvida, a expectativa de vida é maior. E este gráfico apenas reforça este fato. Então, para frisar bem, a transição demográfica apresenta elementos que visam descrever o crescimento populacional. Para isso, ela vai abordar taxas como razão de sexo, expectativa de vida, vai analisar a quantidade de homens e mulheres em uma determinada localidade, vai analisar taxas de natalidade, a fertilidade e vai buscar elementos que expliquem este movimento na dinâmica populacional. No momento em que eu estou fazendo esse tipo de análise, eu estou trabalhando especificamente com a transição demográfica. O segundo elemento que eu gostaria de apresentar para vocês é a transição epidemiológica. A transição epidemiológica refere-se às modificações em longo prazo dos padrões de morbidade, invalidez e morte que caracterizam uma população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas. Em outras palavras, a transição epidemiológica busca descrever, num grande espaço temporal, os padrões daquilo que causa
as doenças numa determinada população, dos fatores que causam invalidez numa população e também daquilo que leva essa população ao óbito, considerando as transformações demográficas, sociais e econômicas sofridas pela mesma população analisada. Ao olhar para o mundo, nós podemos observar que a transição epidemiológica sempre obedece 3 fases. A primeira fase é a era da epidemia e da fome, ou seja, aquele período no qual as doenças elas se propagam livremente e você não tem como combatê-las, ao mesmo tempo que as pessoas passam necessidades básicas, e isso amplifica a morte da população. Num segundo momento, é observado a era de remissão das pandemias, ou seja, aquele momento no qual você tem as doenças acontecendo e você começa a pensar em tratamento para essas doenças e tenta analisar a causa dessas doenças. E por fim você passa para uma terceira fase, que é a era das doenças crônicas e das doenças causadas pelo homem. Então perceba, quando nós estamos tratando de transição epidemiológica, todas as populações, em algum momento, ficaram à mercê das doenças, mas elas acabam migrando para doenças que são causadas pelo próprio homem. Eles deixam de ter doenças de causa natural e acabam sendo acometidas por males que são causados pelos próprios relacionamentos sociais, além de doenças crônicas, como a diabetes, por exemplo. O que se sabe do ponto de vista evolutivo epidemiológico? Até o final do século XIX, as principais causas de morte eram doenças infecciosas, doenças causadas por vírus e bactérias. E por que isso acontecia? Porque não havia tratamento para elas. Além disso, uma coisa que era observada era que a mortalidade infantil era muito elevada. Você tinha tratamentos pouco eficientes e experimentais, e as principais doenças observadas eram diarreia, varíola, peste, cólera e tuberculose. Uma coisa que pode chamar a atenção é como é que uma pessoa morre de diarreia. Bom, a diarreia pode estar vinculada a vírus e bactérias. E aqui eu quero novamente lembrar um fato que eu já citei neste vídeo. O primeiro antibiótico surgiu em 1928. Foi a penicilina. Até então, não se sabia direito o que fazer com isso. Quando as pessoas eram acometidas de vírus e bactérias, não se sabia muito o que fazer com elas. Inclusive, foi no século XVIII que descobriu-se a existência de micro-organismos. Antes disso, nem se sabia da existência de micróbios, vírus, bactérias e que isso poderia acarretar doenças nas pessoas. Uma outra coisa que também deve ser observada é que até o final do século XIX você tinha um baixo saneamento urbano, havia condições de trabalho insalubres e as habitações eram inadequadas. Na realidade, muito pouco se fez para o avanço da medicina coletiva até o final do século XIX. E isso teve um impacto nas principais doenças existentes e também nas principais causas de óbito. Já após os anos 1900, ou seja, no começo do século XX, com a industrialização ocorreram melhorias. Primeiro, as pessoas passaram a se alimentar melhor, e aí aqui os estudos que vão dar origem à epidemiologia nutricional de maneira mais ampla se fortalecem, muito embora já haviam estudos relacionando deficiências nutricionais e doença antes. Há uma melhoria no suprimento de água da população, até então as pessoas não conheciam água encanada. As moradias começam a ser mais bem elaboradas, há uma preocupação com as condições de moradia da população como um todo, aumentam as preocupações com saneamento, surgem os antibióticos, e vou repetir de novo, que isso é importante. O primeiro antibiótico foi desenvolvido só em 1928, e por causa deles, começa uma
preocupação a respeito da imunização disseminada, que nós entendemos como vacina. Então é só no século XX que, de fato, os tratamentos médicos se tornam mais acurados e mais precisos. E as condições para que as pessoas tenham menos doenças se tornam mais conhecidas. E este fato pode ser observado no momento em que eu pego este gráfico que mostra a evolução das principais causas de óbito no país. Perceba que, a partir da década de 30, o número de pessoas que morrem por doenças infecto-contagiosas cai consideravelmente, mas em contrapartida, o mundo moderno nos traz pessoas que são muito mais acometidas de doenças cardiovasculares, que estão atreladas principalmente a uma má alimentação e a falta de exercícios regulares, bem como o número de pessoas que morrem por acidente e por câncer. Então, o que nós observamos no Brasil ao longo do século XX é um aumento das doenças não transmissíveis, e aí você pode considerar nesse bolo pressão alta, diabetes, os transtornos mentais como depressão, as doenças cardiovasculares, a obesidade, dentre outras doenças não transmissíveis. Mas, ao mesmo tempo, vimos um impacto considerável das doenças transmissíveis, incluindo principalmente as doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, nós observamos desigualdades em saúde que se manifestam no espaço geográfico do país, refletindo a história social, econômica e cultural de cada região, estado ou município. Se você voltar um pouco esse vídeo e observar aquele gráfico de expectativa de vida, você percebe que essa desigualdade em saúde se expressa lá. Quando você vê que as pessoas vivem mais nas regiões mais desenvolvidas. Além disso, nós percebemos que há um cenário bastante heterogêneo, complexo e que apresenta contradição no país. Por quê? Se de um lado eu tenho regiões desenvolvidas no qual eu não enfrento epidemias de malária, por exemplo, que isso me remeteria à fase 1 da transição epidemiológica, porque é uma doença causada por um mosquito, é uma doença natural. Por outro lado, no mesmo país, eu consigo observar regiões em que a malária ainda é endêmica. E, portanto, quando a gente fala de transição epidemiológica, quando eu estou dizendo que nós estamos trabalhando num país que tem contradição e é heterogêneo, é no sentido de que você tem regiões que estão na fase 1, ou seja, são acometidas por doenças naturais, enquanto você tem outras regiões dentro do mesmo país, dentro do Brasil, que estão na fase 3, que são acometidas por doenças que são causadas principalmente pela ação humana. Uma coisa que também é observada é que o número de crianças e adolescentes até 14 anos de idade diminuiu no país. Essa quantidade diminuiu também em virtude da queda da taxa de fertilidade, da queda da taxa de nascimento da população. Em 98, este percentual era de 30% da população e em 2008 caiu para 24,7%. Ainda, uma coisa que pode ser observada é que há uma diminuição da mortalidade infantil. E isso ocorre em virtude de componentes neonatais tardios, como o caso as questões de saneamento básico e vacinação, mas também em virtude de componentes neonatais precoces, como o esquema de atenção pré-natal, um investimento na educação da mulher e principalmente na atenção da idade da gestante, no sentido de que há um investimento em educação sexual para que a gravidez precoce não ocorra. Isso também pode ser aferido pela taxa de mortalidade infantil, que passou de 33,56 por mil em 98 para 23,59 por mil em 2008. Aliás, uma curiosidade que eu gostaria de dizer é que este símbolo de porcentagem não está equivocado. Este símbolo é chamado de permilagem. Então, ao invés de falarmos por 100, estamos falando aí por 1000. A menor taxa de mortalidade infantil é observada no Rio Grande do Sul, de 13,1
por mil, e a mais elevada é observada no Alagoas, de 48,20 por mil. Então perceba o seguinte, novamente, a desigualdade de saúde se reflete também nesse índice, porque se você observar, a menor taxa de mortalidade infantil está na região sul do país, que é mais desenvolvida, e a maior taxa está no Nordeste, que ainda enfrenta problemas severos com a pobreza. Este gráfico visa apresentar a evolução da taxa de mortalidade infantil no Brasil nas regiões e, novamente, perceba, os maiores índices estão no Norte e no Nordeste, superiores inclusive à média nacional, o que novamente reflete essa questão de desigualdade de desenvolvimento. Um outro fator que nos permite compreender como se dá essa transição epidemiológica e principalmente porque no Brasil ela é desigual no sentido de que o país inteiro não está numa mesma fase, são as taxas de analfabetismo. Perceba que, a partir de 1991, essas taxas têm caído consideravelmente. Veja, se em 1991 de cada 5 pessoas uma é analfabeta, em 2008 de cada 10 pessoas uma é analfabeta. Mas uma coisa que é observada também e que é grave é que, apesar da taxa de analfabetismo no país ter caído, a taxa de analfabetismo funcional está alta. Em outras palavras, as pessoas sabem ler. E isso é aferido. O número de pessoas que lê tem aumentado. Mas isso não significa que elas estão entendendo o que leem. É o fato de eu ser capaz de ler um texto, mas ser incapaz de compreender o que ele está de fato dizendo. E perceba novamente que as regiões menos desenvolvidas do país são aquelas que concentram maiores taxas de analfabetismo funcional. Uma coisa que esta taxa pode indicar é que talvez as pessoas aprendam a ler, mas como elas têm poucos anos de escolarização, elas não conseguem compreender textos, elas se tornam incapazes de adquirir as ferramentas cognitivas necessárias para interpretar um bom texto. O grande problema é que o número de anos que as pessoas têm estudado também aumentou. E isso mostra que o cenário educacional do país não é dos melhores. E aí uma outra pergunta que é feita imediatamente. Tá, mas o que isso tem a ver com prevenção com doença? É que quando você é incapaz de compreender um texto, você fica mais suscetível àquilo que nós chamamos de fake news. É mais fácil de convencer uma pessoa que é analfabeta funcional de coisas que não são verdadeiras ou não têm embasamento científico nenhum. E isso pode levar a situações graves como essa aí que você está lendo agora. E sim, isso aconteceu não no Brasil especificamente, isso aconteceu nos Estados Unidos, mas teve gente que no Brasil que resolveu seguir a mesma ideia e resolveu beber desinfetante para se curar da Covid. Pare um minuto e pense com você. Em que planeta tomar desinfetante é uma boa ideia? Aliás, se pergunte, você tomaria desinfetante para tratar uma doença? Te parece uma boa ideia? Pois é, por um grande número de pessoas pareceu. Tanto que os médicos precisaram alertar as pessoas de que isso poderia inclusive matá-las. Além disso, um outro fator importante a ser observado na prevenção de saúde é a questão de renda. E isso é importante por quê? Porque as pessoas que dispõem de mais recursos financeiros acabam acessando os melhores serviços de saúde. Não só os melhores serviços de saúde, mas também acessa os melhores serviços educacionais, acessa melhor infraestrutura, acessa melhor saneamento básico, acessa melhores condições de moradia e, portanto, conseguem se prevenir melhor e, caso fiquem doentes, conseguem se tratar melhor. Só a título de exemplificação, quando você pega São Paulo e vai analisar a quantidade de
mortos por coronavírus, você percebe que nos bairros nobres como Morumbi, você tem um número muito maior de infectados, mas ali as pessoas morrem menos. Em contrapartida, quando você olha para Brasilândia, que é bem a periferia, e é uma favela que ela só não é pior que Paraisópolis, apesar de lá haver um número muito menor de infectados, a quantidade de pessoas proporcionalmente falando que veio a óbito é muito maior. Então, a renda tem um fator preponderante no Brasil na prevenção à doença. E nós costumamos dizer o seguinte: embora as pessoas que disponham de mais recursos financeiros se infectem mais, a conta das mortes costuma ir para quem é mais pobre. Quando eu percebo o rendimento mensal familiar per capita dos arranjos familiares, há uma coisa que é muito interessante e preocupante ao mesmo tempo. Neste momento, eu sugiro que você faça um exercício. Pausa o vídeo aqui por um momento e faz a diferença região a região entre o valor médio e o valor mediano. Você vai perceber que tem uma diferença considerável aí. O que significa que em todas as regiões do país há uma desigualdade de renda. Aí a gente olha para um outro fator. Qual região tem a média mais baixa? Você vai reparar que são as regiões menos desenvolvidas. Então perceba, a desigualdade de renda afeta o país como um todo, mas em particular as regiões menos desenvolvidas têm um valor médio mais baixo, então elas estão mais suscetíveis à pobreza e, portanto, elas podem ter mais dificuldade de acesso a melhores serviços de saúde. A média e a mediana, ou o valor médio e o valor mediano, são muito importantes para nos explicar a distribuição de uma determinada grandeza. Quando a média e a mediana se aproximam, é porque eu tenho uma distribuição muito uniforme. Quanto mais longe elas estão, mais desigual essa grandeza é. E aí, novamente, se você fizer o cálculo, você vai perceber que elas estão bem distantes, o valor médio e o valor mediano, e, portanto, a desigualdade assola o país como um todo. Contudo, é justamente nas regiões menos desenvolvidas que a média salarial, que a média mensal familiar per capita é menor. E isso tem impacto, sim, no acesso à saúde, no acesso à educação de qualidade, no acesso a serviços de qualidade. E neste gráfico você vai ter o rendimento médio do trabalho principal das pessoas de 25 anos ou mais de idade por região do país, relacionadas ao fato delas terem frequentado cursos de capacitação profissional, de educação profissional ou não. E o que você pode observar é o seguinte, que as pessoas que frequentam cursos de educação profissional têm maior salário. Então a educação também está atrelada a uma renda maior e, portanto, ao acesso a um sistema de saúde melhor. Então perceba, essa variável educação e renda estão atreladas à saúde da população e isso está atrelado à expectativa de vida, isso está atrelado à qualidade de vida e a educação se reflete sim na renda da população. Mas perceba novamente que quando nós estamos falando de educação, nós temos ainda um cenário muito preocupante, considerando as taxas de analfabetismo funcional no país. Um outro gráfico que eu quero apresentar para vocês e que traz um fator interessante na análise da transição epidemiológica é a proporção de domicílios particulares, permanentes, urbanos com serviço de saneamento. E se você observar o gráfico, onde é que as casas têm mais problema de saneamento? Nas regiões norte e nordeste do país, que são as menos desenvolvidas. Então perceba, essas regiões têm problemas educacionais, têm problemas de saneamento, têm problemas de renda, e perceba que quando eu penso nas doenças que assolam essas regiões, são as doenças que estão na fase 1 da transição epidemiológica, são as doenças muito mais de origem natural. Agora, por outro lado, à medida que eu estou caminhando para as regiões mais desenvolvidas do país, eu percebo que essas regiões já estão na fase 3. Elas não sofrem tanto com doenças causadas por patógenos naturais, mas elas sofrem com doenças causadas pelo próprio homem. Portanto,
para encerrar essa nossa conversa, eu quero registrar o seguinte. Quando nós analisamos o cenário epidemiológico brasileiro no tocante a essa transição epidemiológica, nós percebemos o seguinte: nós temos doenças resultantes da pobreza extrema, principalmente na região norte e nordeste. Nós também enxergamos males resultantes de variáveis comportamentais associadas ao mundo contemporâneo, e isso leva a uma outra problemática que precisa ser pensada pelos gestores públicos. Como você está num país que tem problemas que remetem a fases distintas de transição epidemiológica, você também precisa adotar formas de enfrentamento e implementação de políticas públicas no sentido de prevenir, tratar e promover a saúde da população de maneira distinta também. E isso se torna um problema para o gestor público. Porque, veja, enquanto em países mais desenvolvidos eles se encontram na mesma fase epidemiológica, no qual você consegue estabelecer um conjunto de ações para o país inteiro, no Brasil você vai ter que estabelecer um conjunto de ações regionais. E aqui temos um problema. Porque muitas vezes as políticas são feitas em caráter nacional. Mas nós devemos lembrar que aquilo que é feito para o país como um todo pode funcionar em São Paulo, mas pode não funcionar no Amazonas. E isso é algo que tem que ser levado em conta e é reflexo da nossa estrutura social e econômica. Bem, então no vídeo de hoje nós verificamos algumas das ferramentas utilizadas pela epidemiologia descritiva. Você já sabe o que fazer caso tenha ficado com alguma dúvida. Escreve aqui nos comentários para mim, para que nós possamos continuar dialogando sobre este tema. Por hoje é só. Até a próxima!